Olha só, minha gente. O que tem pra gente aí, Caião? Rapaz, eu queria te dizer o seguinte, brother. Você sabia que estão achando pirâmides e pirâmides e pirâmides pelo mundo afora? É verdade. Achando pirâmides cada vez mais, o que é natural. Antes dos últimos 30 anos, do século XIX para cá, houve uma descrença na comunidade científica, e os teólogos e eruditos cristãos, protestantes e católicos aderiram àquela descrença que fazia qualquer evento épico narrado na Bíblia ser sempre interpretado como mito. Só que nos últimos 30, 40 anos, a quantidade de descobertas, de escavações, de aparições, de recursos tecnológicos para se ler e se escanear o fundo da terra, o fundo do mar, cresceram absurdamente. Isso hoje é fato assumido por todas as percepções arqueológicas, paleontológicas. O planeta conheceu um sepultamento civilizatório de proporções absolutamente grandiosas e inimagináveis. E com todos esses recursos, hoje em dia se estão descobrindo cada vez mais coisas incríveis, como essa agora, que você vê as imagens aí dos Açores. Está a 40 metros da superfície entre a Terceira e São Miguel. Tem uma base maior do que um estádio de futebol. A pirâmide foi detectada nos aparelhos de navegação do velejador Diocleciano Silva. É impressionante devido às formas. É uma pirâmide perfeita, não é? E ainda por cima, a orientação, a implantação da pirâmide. Quer dizer, os vértices estão orientados norte-sul, precisamente norte-sul, como as pirâmides de Gizé. A longa experiência do mar já lhe trouxe várias surpresas, mas nenhuma tão misteriosa. A descoberta foi feita há 5 meses, quando um médico veterinário procurava bancos de pesca. Depois de digerir a ideia, decidiu revelá-la. Houve muitas situações que não dei conhecimento e mais tarde outras pessoas deram, noutras situações, não é? E depois ficamos a pensar, e devia ter dito, não disse, eu já sabia, e coisas assim. Pela precisão das linhas, o velejador não acredita que a estrutura tenha origem natural e avança para uma explicação. A Atlântida existiu, porque e andam desde há mais de um século à procura dela no Mediterrâneo, não é? Expedições e mais expedições e nunca a encontraram. Neste momento, não sei se é neste momento, mas aí há uns 2 anos estavam, havia uma expedição no sul de Espanha, mas já no Oceano Atlântico, à procura de umas certas formações debaixo da água, e andam para lá, possivelmente seria a Atlântida, mas nunca mais disseram nada, e o certo é que nunca a encontraram. Um acaso descodificado com a ajuda de um GPS que levanta dúvidas à história dos Açores. O velejador, que já entregou as coordenadas à tutela da cultura, espera agora ver o mistério desvendado. Eles estão achando coisas desse tipo no Triângulo das Bermudas, acharam na Antártica, no gelo, acharam no Atlântico Norte, acharam no Mediterrâneo, estão achando no Oceano Índico, para todos os lados, estruturas e estruturas, e todas elas alinhadas, o que mostra que o que Gênesis reporta até o capítulo 6, especialmente no capítulo 6, com aquela gravidade horrorosa de Deus dizer que estava arrependido de ter criado aquela criação, de que ela precisava ser exterminada. Tamanha tinha sido o desvio dela do seu significado intrínseco. E explicitamente está lá no Gênesis afirmado que isso foi influência daqueles que se tornaram os deuses dos povos e que no Velho Testamento, na Bíblia, são chamados de os filhos de Deus, os Benai Elohim, uma designação para criaturas de outra dimensão, que são comumente chamados
na terminologia sagrada, sacra, de anjos, ou seja, enviados, mensageiros, mas designa apenas um ente de uma outra dimensão, de um outro poder, de uma outra energia. Lá em Gênesis a história é essa. Tem criação humana e tem a presença dos Benai Elohim gerando uma produção de humanos hibridizados e fazendo experimentos e alterando a criação e as criaturas, a ponto de que se diz que o caminho de toda criatura na Terra foi alterado. Daí ter sido algo, o remédio que veio tão dramático para preservar um grupo de humanos aqui e ali que não tinham se entregue àquela corrupção, e animais que não estivessem mexidos e alterados numa criação que tinha sido toda alienigenizada no passado. Às vezes eu ando aqui entre nós, no planeta, me sentindo um ser tão ignorante, como se eu fosse um visitante no Palácio de Buckingham, na Inglaterra, sem saber que aquilo era a Inglaterra, que fora a casa da realeza inglesa, nada disso, andando por ali apenas dizendo que coisa, hein? Extraordinário, mas sem memória, sem história, sem nada. De certa forma foi o que o dilúvio fez com a humanidade. O que tinha sido feito antes era tão horroroso que o Velho Testamento diz que foi sepultado, que foi uma espécie de morte pelo batismo. Pá, como diz Pedro, foi um corte. E o que nos salvou nos últimos milênios, até entrarmos nessa nova era de repetição do Gênesis, porque a aproximação do Apocalipse vai tornar tudo cada vez mais parecido e dramática e explicitamente revelado conforme o drama contado com linguagem mítica no Gênesis. Mas nós vamos ver, de novo, esses fenômenos se materializando com linguagem bem explícita. Nós vamos ver de novo essa ação dos Benai Elohim, contextualizada para esse tempo de engenharia genética, de tecnologia, de ciência estelar, adaptada a essas linguagens, mas são os mesmos entes, os mesmos espíritos, as mesmas presenças, a mesma vontade de corromper o gênero humano, seja com os Benai Elohim querendo procriar com mulheres humanas, ou seja através da mistura entre o humano e o cibernético, seja com implantes de chips na sua mente para você se tornar uma memória viva da humanidade, um super-homem, seja como for, alterando a ordem natural, o processo e as dinâmicas da aprendizagem pelo encontro, pelo tempo, pelo amor, pelos vínculos que tecem, constroem o que possa ser identificado como humano em nós, com a supressão disso, com a retirada disso, o que se vai fornecer como elemento de informação artificial ou de agregamento de valor ao que nós vamos chamar de nossa humanidade em estado de upgrade, vai ser justamente aquilo que nos desumanizará mais radicalmente do que a gente jamais pôde imaginar, nem agora sequer o podemos. Porque as intenções que estão rodando por aí são dessa natureza em relação a nós.